Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte mais uma vez. Eu sou Vanina Sigrist e hoje eu tenho um convidado mais que especial para conversar com a gente aqui. É muito legal poder receber amigos, novos escritores, como é o caso hoje, jovens artistas, pessoal que está desenvolvendo, criando, se arriscando nessa área da arte. E o canal, é claro, é um espaço sempre aberto para quem tiver interesse, para quem quiser mostrar seus trabalhos, divulgar os seus livros, como este aqui que eu ganhei do Márcio Rabelo. O Márcio está aqui comigo hoje para conversar com a gente. Não foi o único livro que ele me enviou. Não nos conhecemos pessoalmente ainda, né, Márcio? Até porque essa pandemia dificultou muito a vida, não só nossa, mas de todos aqui. Mas o Márcio é professor de língua portuguesa na Bahia, mora em Salvador, já leciona há muitos anos. Agora, mais recentemente, aí tem publicado alguns livros, escreveu bastante nesses últimos tempos, né, Márcio? E um deles é este que está aqui comigo, sobre o qual a gente vai conversar hoje. A Casa da Chácara, uma história em metalinguagem. Eu acabei de fazer a leitura do livro e eu gostaria de conversar com cada um de vocês a respeito, porque é um livro de literatura infantil ou infanto-juvenil. Nós temos vários vídeos aqui no canal, inclusive de escritores que eu conheço pessoalmente, com quem já trabalhei e que são da área de literatura infantil. Então, por favor, acompanhem esses vídeos. E se vocês ainda não se inscreveram aqui, se inscrevam, por favor, e também acompanhem a Casa na Arte no Instagram e no Facebook. Assim vocês ficam sabendo das novidades, dos vídeos que a gente sempre grava, ou conteúdos que a gente também reposta de outros canais, de outras pessoas que estão trabalhando também, assim como a gente, para poder divulgar arte, divulgar cultura. Márcio, seja bem-vindo, e cada um de vocês para essa nossa conversa. Vamos começar? O que eu achei realmente bem legal aqui, gostaria que o Márcio também nos falasse um pouquinho a respeito, é de que esse livro, pelo menos eu entendi dessa forma, é um livro metalinguístico, é um livro que contém uma história, que tem uma narrativa que atrai o público ao qual está destinada, obviamente, e junto com este trabalho do enredo, das personagens, da Jurena, que é a protagonista, que é uma menina de 9 anos, nós temos também um cuidado aqui do narrador de explicar a estes pequenos leitores ou leitores mirins como se conta uma história. Então, a metalinguagem aqui do subtítulo um pouco é esse trabalho que vai sendo desenvolvido junto com a história. Não é em paralelo, nem em nota de rodapé, nem em abrir parênteses longos que possam cansar, ainda mais um público, né, tão especial como esse, que é o público infantil. Pensei aí num público para as primeiras séries do ensino fundamental, seria fantástico um momento em que eles já se alfabetizaram e que eles começam aí a avançar um pouquinho nessas habilidades de escrita. E são muito criativos, né? Muito imaginativos, então inventam muitas histórias, têm uma criatividade super solta, é até bonito de ver, de acompanhar. E com isso eles conseguem criar as próprias histórias, e claro que eles querem escrevê-las, agora que eles já conseguem escrever, à sua maneira, com erros ortográficos, gramaticais de diversos tipos. Isso pouco importa, a gente não pode tolher essa liberdade criativa, ainda mais nesse momento tão especial da aprendizagem e do entrar neste universo literário também, né? No universo da ficção, da imaginação. Então, o que eu acho legal desse trabalho do Márcio, ele já vai poder falar um pouquinho a respeito, eu pelo menos senti como um projeto que envolve a questão da ficção,
mas também que funciona muito bem como um livro paradidático nas escolas. Por que não? Já que é possível trabalhar com a casa na chácara junto com livros didáticos de escrita, como alguns de oficina de escrita, oficina de escritores, os primeiros textos que eles começam a inventar, mesmo que ainda sejam muito ilustrados, porque claro, eles não conseguem escrever ainda tanto, mas eles já conseguem colocar alguns balõezinhos de fala, né, indicar, digamos assim, algumas ações que vão acontecer nessa história, nesse enredo, colocar alguma legenda mínima que seja. Então eu acho que funciona muito bem como um livro de apoio, de suporte, um livro indicado para que as escolas possam trabalhar, né, possam ler com os alunos, porque tem o enredo aqui principal, claro, da Jurema, mas tem também essas referências ao que é um protagonista, por que ele ganha destaque, porque o protagonista se equilibra sempre com o antagonista, seja ele qual for, porque se dá ênfase a um determinado espaço na história e não a outros, porque essa chácara ganha aqui relevo na história, quem é a proprietária, que é a dona senhora, porque o narrador normalmente não tem nome, enquanto todos os outros personagens têm, então o narrador não tem nome, ele se, né, autodenomina narrador com N maiúsculo, e aí o Márcio vai aproveitando um pouquinho, né, dessas deixas para poder falar de substantivos comuns, substantivos próprios, algumas regras ortográficas, mas vejam, é de um jeito bem leve, é de um jeito muito diluído, poderia ter ficado muito chato, muito forçado, né? Tornar-se um livro muito menos literário e até mais didático, né, com esse viés pedagógico, mas não é o caso. Eu acho que tem um equilíbrio aqui bem legal, porque a história vai sendo contada e dentro desta história, a Jurema é uma narradora de histórias, ela está começando a criar as suas histórias. Então eu acho que as crianças, os alunos e alunas de ensino fundamental vão poder se espelhar muito nela, que é uma personagem de 9 anos de idade, numa idade assim excepcional, justamente para poder começar a escrever suas próprias histórias. Eles já têm algumas aulas de interpretação de textos, de redação mesmo, para poder compor os seus próprios textos. E aí é que eu acho legal, o Márcio vai depois poder dizer se concorda ou não comigo, que me parece quase um livro guia de escrita criativa. Eu tenho visto muito isso aqui, não só no YouTube, em outras plataformas, pessoal oferecendo muitos cursos assim, quem é da área de literatura já há muito tempo, ou quem é ficcionista, cronistas, biógrafos consagrados, né, divulgando seus cursos de biografia, como escrever uma biografia, como escrever um romance, como começar a escrever o seu primeiro conto, escrita criativa, o que é, o que não é. Eu acho esse livro uma oportunidade de trabalhar com escrita criativa e de ensinar um passo a passo dos principais elementos de um enredo. Esse cenário, o tempo, qual vai ser a ação, o protagonista, o que é secundário, deixa de lado o que não é, quem é o narrador. Você vai escolher que perspectiva, que pessoa, que ângulo para poder contar essa história que você deseja. Fique à vontade para cometer erros ortográficos, os mais diversos nesse momento, porque o que importa é perceber a coerência, perceber realmente assim a criatividade, o conduzir da história e do texto, muito mais do que, né, a adequação, a norma, padrão, gramatical, enfim, que isso vem com o tempo, né, durante todo o processo aí de escolarização. Antes que eu leia o meu trecho preferido, é claro, chamo o Márcio para conversa, bem-vindo, fala um pouquinho desse seu trabalho, do seu projeto, da sua atuação também em sala de aula, claro, porque eu tenho certeza que nutriu muito esse livro, essa experiência que você tem com alunos. Enfim, conta um pouquinho de você e do seu livro, A Casa da Chácara, e depois eu volto aqui para fazer a leitura do meu trecho favorito. Olá, Vanina, olá pessoal, é um prazer estar aqui no seu canal Casa na Arte. E sim, esse livro nasceu muito da minha experiência em sala de aula. Em verdade,
A Casa da Chácara era um conto que eu escrevi lá em 2012, mais ou menos, e ele foi ganhando corpo, né, a cada reescrita que eu vim fazendo dele. E como eu tinha uma preocupação, uma vontade muito grande de fazer um trabalho voltado para o meu aluno, né, eu vou dizer assim, alunos que eu tenho ali do ensino fundamental 2 e do ensino médio, um trabalho voltado com o objetivo de incentivo à leitura. Então eu quis desenvolver esse conto e torná-lo ali uma ficção, um infanto-juvenil, uma narrativa, uma novela, um romance, enfim. Então eu pensei em criar uma história envolvente, cuja linguagem estimulasse, né, essa vontade do leitor de ler. Para isso precisei criar um narrador que interagisse com esse leitor. Né? E nessa história, não só o narrador, mas também uma menina que, junto com o narrador, contasse essa história. Daí nasceu Jurena. Na versão anterior, o núcleo da narrativa se concentrava apenas em Davizinho. Na versão feita para um trabalho mais paradidático, então aconteceu Jurena, que é essa protagonista que, junto com o narrador, compõe a história. Só que eu queria aproveitar a narrativa de modo que tanto servisse de incentivo à leitura, quanto também servisse de motivação para que os alunos também quisessem contar suas histórias. Daí nasceu, né, essa coisa do leitor poder ouvir o narrador falar, um narrador que de vez em quando ele dá uma pausa na história e conta mais ou menos como é que essa narrativa está se formando até aquele momento. Então ele para, ele explica um pouco, então daí que nasce a questão da metalinguagem, de você poder dizer o que é o narrador, o que é uma protagonista ou o seu antagonista, quais são os elementos que uma narrativa não pode deixar de ter, os espaços em que essa história acontece, para que o aluno ele possa se situar e quando ele for escrever, ele saber que ele precisa relacionar esses personagens, dar espaço a esses personagens e pensar como é que esses personagens poderão se entrelaçar ao longo da história. O legal é que esse livro consegue condensar essas três partes, né? Que é a questão do incentivo à leitura, a questão do incentivo à produção escrita de uma narrativa ficcional, mas também ele não perde o aspecto literário, como você bem colocou, Vanina. Né? Ele é diluído, tudo que está ali, né? Se a gente fala um pouco de regras, de ortografia, se a gente fala um pouco dos aspectos, dos elementos de uma narrativa, isso não está ali de modo didaticamente falando. Isso está muito diluído, muito solto, na conversa interativa entre narrador e leitor, e daí o aluno está percebendo ali, brincando, quase que de um modo muito lúdico, como é que essas partes se relacionam. Então, eu acho que é um trabalho muito bem feito nesse sentido de você trabalhar leitura, escrita e prazer estético em apenas uma obra artística. E para finalizar essa sessão, Vanina, eu queria falar um pouquinho dos meus estudos durante o mestrado, porque eu não posso deixar realmente aqui de dar esse crédito, porque o meu mestrado não foi um mestrado acadêmico, então foi um mestrado profissional voltado para a área de atuação na educação. E esse mestrado me deu muito suporte teórico para desenvolver esse material, porque lá nós somos incentivados a fazer coisas, né, a criar elementos de intervenção pedagógica. E eu acho que durante o mestrado não tive tempo de fazer isso, mas depois que ele terminou, eu comecei a pensar e elaborar esse trabalho com esse objetivo, de dar visibilidade a esse ponto, né, que virou uma narrativa muito maior, muito mais densa, mas pensando nesse leitor, pensando nesse escritor que poderá ser o leitor e dando vez aos aspectos teóricos da minha formação de mestre. Então aproveito e parabenizo ao NEB Campus 5 por esse trabalho realizado ali junto ao Prof. Letras. Foi lá que muito eu aprendi e pesquisei junto com os professores. Eu acho que é um trabalho importantíssimo. Inclusive queria deixar aqui para o Brasil registrado esse trabalho do Prof. Letras a nível nacional, porque eu acho que isso tem muito a contribuir e ajudar professores
no seu processo de formação. Puxa, Márcio, que legal ouvir você falando a respeito de tudo isso, dessa sua experiência, dessa sua trajetória. Fico muito feliz de recebê-lo aqui. E agora gostaria de fazer a leitura de um trecho logo do início do livro do Márcio, A Casa da Chácara, para que vocês sintam um pouquinho do que eu mencionei antes, quando a gente estava agora há pouco conversando sobre a metalinguagem no livro, que é um livro de ficção, ao mesmo tempo tem uma cara de livro paradidático, que ajuda a ensinar coisas importantes das primeiras séries do Ensino Fundamental 1. E aí também funciona como um livro de escrita criativa, como eu mencionei, pelo menos essa é a minha análise aqui do livro, né? E que creio possa ser aí uma contribuição até para que o Márcio depois escreva outros livros, né, futuramente. E é o momento em que, quando eu estava lendo, eu comecei a ler, meu filho teve curiosidade e me acompanhou em algumas passagens, enfim. É um livro, claro, longo, eu não consegui fazer toda a leitura com ele, mas ele riu muito e se divertiu com esta passagem em específico, por isso eu a escolhi. E tem tudo a ver com essa questão do nome, né? Porque as crianças nesta idade nomeiam às vezes brinquedos diferentes, animais de estimação diferentes, amigos imaginários diferentes com o mesmo nome. Quando elas encasquetam com um determinado nome, às vezes elas fazem muito isso, né? Então aqui em casa muitas coisas têm o nome de Totó, por exemplo, e nesse ponto o narrador está falando sobre essa questão do nome. As crianças, quando começam a inventar suas próprias histórias, elas querem criar títulos, e os títulos, a meu ver, são difíceis. Os títulos dos contos, das histórias, dos livros, dos filmes, de alguma novela, como aparece no caso aqui. A questão do nome é importante, porque parece que o nome vai ser a marca, né? Carrega o peso de toda a história, todos os elementos, todos os personagens reunidos ali. Então vejam só que interessante este trecho. Mas agora eu preciso me apresentar. Narrador falando. Olá, tudo bem? Eu me chamo... Como posso dizer? Acho que sou alguém sem nome. Eu nunca pensei em me nomear porque nunca precisei de um nome. Bastava dizer que eu era um narrador. Sou um narrador e eu achava que isso bastava. Porém agora, depois que Dona Naná contou à menina Jurema que ela é escritora e narradora, ela começa a escrever suas histórias, ela está escrevendo em primeira pessoa. A narradora da história de Jurema é a própria Jurema. E eu? Quem sou? O que faço comigo sem um nome? Dona Naná, sem querer, me colocou numa situação complicada, ou pelo menos me jogou numa situação que vai exigir de mim um nome. E por que ter um nome é importante? Talvez seja porque um nome nos dá uma história, um nome faz caber dentro dele todas as coisas vividas por uma pessoa. Um nome é tudo aquilo que você é do nascimento até o fim. Um nome é a sua estrada. Pense numa novela. Vamos supor que tenha existido uma novela intitulada Quem Sequestrou o Cachorro? E esse foi o trecho, claro, né, que ouvi gargalhadas aqui. Pois bem, no nome de uma novela cabem todas as ações vividas por seus personagens. Por isso, todos os capítulos e dentro deles todas as ações vividas por tais personagens são parte de um todo chamado Quem Sequestrou o Cachorro? Então, quando a gente pergunta, você assistiu a novela Quem Sequestrou o Cachorro? Logo o nosso ouvinte se reporta a algo já conhecido ou determinado. Algo que teve um começo e um fim, algo que dentro do seu título guarda um conjunto específico de acontecimentos. O nome de uma novela ou de um filme carrega uma história. O mesmo acontece com o nome de um livro. E nós temos aqui, né, A Casa da Chácara, o nome deste livro, em particular do Márcio. Márcio, e você? Eu convidei o Márcio também a fazer a leitura do seu trecho favorito deste livro, para que a gente possa aqui deixar pelo menos 2 referências, 2 gostinhos da obra para que quem nos acompanha possa conhecer.
Faz a leitura do seu trecho, então, que logo, logo eu volto para me despedir aqui do pessoal. Que legal, Vanina, o seu trecho. O que eu escolhi é relatado pela menina Jurena, e é legal porque é um diálogo entre ela e Davizinho, e dá pra gente perceber como é que eles pensam a respeito dessa casa, da chácara, e a respeito de sua dona, que é Dona Senhora. Vou ler aqui. Está vendo, Davizinho, como ela cata as frutas e as leva para dentro de casa? E a gente nunca vê ninguém vir buscar, nem carro algum levar. Será que ela faz doces para vender? E cadê os potes desses doces que nunca apareceram por aqui? Sei lá, de repente ela leva aos pouquinhos dentro de uma sacola. Que sacola? Sempre a vejo sair apenas com uma bolsa bem pequenininha que não cabe nenhuma manga e se apoiando em seu cajado. Nesse momento, rimos os dois. Estávamos na janela do meu quarto a olhar para o quintal da velha. Tanto meu quarto quanto o de mamãe ficavam do lado que dava para a chácara. E era incrível como aquele lugar, apesar do pânico, nos fascinava, a mim e a Davizinho. Queríamos esquecê-lo, mas não conseguíamos. Talvez porque compreendêssemos cada vez menos aquela mulher. Nunca teve filhos? Perguntou meu amigo. Dizem que não. Nunca foi casada? Dizem que o marido enlouqueceu. Respondi com a certeza de quem conhece bem os fatos. E cadê ele? Morreu? Ou está em um hospício? Será que quando ela sai aos domingos está indo visitá-lo no hospício? Aqui não tem hospício. Então ele morreu. Acho que está enterrado. Assim, Davizinho e eu matamos e enterramos o suposto marido enlouquecido de Dona Senhora. Muito obrigada, Márcio, pela leitura. E obrigada pela sua participação aqui, claro. Antes de terminar e de pedir que você finalmente deixe a última mensagem, seu último recado aqui a quem nos acompanha, eu gostaria de fazer a leitura de um último trechinho, que aparece até na orelha aqui do livro, né? Nessa edição, que foi extraído do prefácio, né? Escrito pelo professor João Evangelista do Nascimento Neto, que é professor da Universidade do Estado da Bahia, onde Márcio fez o seu mestrado, né, em letras. Ele fala muito dos temas que você aborda e da importância desses assuntos, porque ao longo da história, a referência à transformação, e uma transformação que para as crianças é sempre assim bem visível, evidente, da lagarta dentro de um casulo que se transforma até virar borboleta ou mariposa definitivamente, né? E aí o João Evangelista nesse trecho fala justamente disso, e aí é o meu gancho justamente para pedir que você nos deixe uma última mensagem, né? Ele afirma aqui, o texto de Márcio Rabelo trata de como podemos nos transformar de lagartas em borboletas ou mariposas, passando pelo período no casulo de autoconhecimento. A gente fala muito disso, mas eu não sei se a gente já está com currículos, né, as grades curriculares, os próprios professores, os materiais didáticos, as escolas de uma forma geral, preparados todos para trabalhar com esse tipo de assunto, né, com esse tipo de conversa, fazer uma roda de conversa, deixar as crianças falarem livremente sobre como pensam ou se sentem, trabalhar com essa questão dos sentimentos, porque, gente, autoconhecimento não é assim, uma palavra aos quatro ventos e pronto, como se fosse um processo fácil, um processo do qual todos fossem conscientes, que estivessem dispostos a investir nisso, e quanto antes a gente começasse, seria o ideal. Então essa idade dos 9, 10 anos em que a criança consegue mais ou menos já pelo menos verbalizar, organizar o que ela sente, seria interessantíssimo, né? E através de livros assim, eu acho que a gente consegue tematizar algo tão importante quanto a questão da transformação, de não sermos nunca os mesmos e nos transformarmos o tempo todo ao longo da vida, mas essa transformação é sempre muito dolorosa,
há perdas no caminho. A gente acha que avançou, às vezes a gente tem a sensação de que está regredindo, retrocedendo, que não vai superar, ou que os outros são sempre melhores e vive na comparação, vive na carência, vive nesse questionamento que não para e que nos assombra, né, o tempo todo. Então é muito legal que essa questão do autoconhecimento apareça. O texto nos fala de possibilidades, nunca de obrigatoriedades. É possível ser uma jovem e o jovem melhor, é possível ser não preconceituoso, é possível ser feliz, ainda que seja na simplicidade da rua em que vivemos. Márcio, me diz, o que é possível, Márcio? O que é possível ser e qual é a mensagem que você gostaria, por favor, de nos deixar aqui na nossa Casa na Arte hoje para todos que nos acompanham? Bom, Vanina, eu acredito que é possível ser mais leve. Antônio Cândido fala que nós, seres humanos, somos incapazes de passar um dia sem entrar em contato com a fantasia, com o devaneio, no que eu acredito e concordo. Veja bem, eu sou um adulto, eu tenho uma criança em mim, e essa criança, geralmente, ela é reativada a partir da ficção, da leitura de um texto literário, por exemplo. Então, eu acho que ser criança não é ruim, ser criança é muito bom. E nós precisamos dessa criança, porque às vezes a vida é muito áspera, né? Então, acho que a leveza pode vir disso também, da literatura, da arte, do modo em geral. E já que o tempo está se esgotando, queria parabenizar você, Vanina, por esse trabalho que você faz no seu canal, A Casa na Arte, dizer que é um espaço democrático, é um espaço que você dá às pessoas de poderem falar do seu trabalho, poder divulgar o seu trabalho, poder levar o seu trabalho que tantas vezes não tem o reconhecimento, né, da grande mídia. Então acho que canais como o seu merecem serem feitos e produzidos e multiplicados nesse país em que a arte, que a cultura nem sempre tem o espaço devido. Parabéns e muito obrigado a você, a quem nos assiste. Até breve. Muitíssimo obrigada a você e a todos pela companhia. Este foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que tenham gostado. Compartilhem, curtam, sintam-se à vontade para indicar para quem vocês quiserem. Nós nos encontraremos em breve. Um grande beijo e até lá!